Destes inegociáveis, eu estou tentando compartilhar com você alguns princípios, algumas verdades das quais nós não abrimos mão, porque elas têm a ver com o próprio Jesus, o próprio Senhor. Ele diz ali no livro de 1 João 3,23, ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. O inegociável número 11 é o inegociável do amor. E o amor é a cola de Deus. E este amor não é opcional na família de Deus, entre os discípulos de Jesus. Quando Jesus quis ilustrar esse amor, ele nos deixou duas histórias. Uma primeira história ele narrou, e a segunda história ele viveu. A primeira história ele narrou como tendo acontecido na estrada entre Jericó e Jerusalém. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e ali ele foi assaltado. Ali ele foi espancado, ele ficou ali caído à beira da estrada. E então passou um samaritano. E o samaritano naqueles dias seria o vilão na história, porque aquele homem caído no chão, talvez esvaindo sangue a ponto de morrer, provavelmente nem o cumprimentaria se encontrasse esse samaritano na rua. Mas o samaritano viu o estado daquele homem e ele teve compaixão dele. O amor tocou no coração daquele vilão e então ele se curvou, ele tratou das feridas daquele homem, ele pegou aquele homem no colo, colocou sobre o seu próprio animal, levou aquele homem até uma hospedaria e ali colocou a mão no bolso e disse para o hospedeiro, olha, cuide desse homem. E aí depois, então, quando eu voltar da minha viagem, se ainda estiver devendo alguma coisa, eu vou pagar você. Jesus falou, este é o amor ao próximo. Numa segunda história, a história em que Jesus viveu, é a história que aconteceu ali no Calvário. Jesus, depois de ter servido as pessoas, amado, socorrido, tocado naquelas vidas, abençoado, curado, o que é que fizeram com ele? Rejeitaram Jesus, bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, deram uma cruz para Jesus carregar. E quando ele chegou ali naquele monte, o Calvário, eles crucificaram Jesus naquela cruz. E ali naquela cruz, ao invés de Jesus se queixar, ao invés de Jesus murmurar, ao invés de Jesus resmungar e dizer, vai ter troco quando eu sair dessa, Jesus simplesmente diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sim, eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles sabiam que eles estavam maltratando e machucando Jesus. Eles não sabiam das consequências. E mesmo assim, Jesus continua amando. E a grande prova deste amor foi o perdão. Na família de Jesus, isso não é opção. O amor é aquela cola que nos une. Inclusive ele disse para os seus discípulos, se vocês tiverdes amor uns aos outros, assim como eu vos amei, todos conhecerão que de fato vocês são os meus discípulos. Você quer ser conhecido como um discípulo verdadeiro de Jesus? Então ame o seu próximo, ame o seu irmão. E o amor é definido nas histórias de Jesus, pelo serviço, pela compaixão que nós temos por aquele que talvez seria o nosso inimigo número 1, e depois também pelo perdão, quando nós perdoamos uma pessoa, quando nós não guardamos aquela queixa ou aquela disputa no nosso coração, quando nós abrimos mão do direito da vingança ou do ressentimento, e nós simplesmente temos compaixão daquela pessoa no perdão. Uma vez uma senhora disse ao pregador, olha, pregador, eu não consigo perdoar porque eu não consigo esquecer. E então o pregador olhou para ela e disse, irmã, é um desafio. Mas sabe de uma coisa? Perdão não significa esquecimento. De fato, a nobreza, a riqueza e a beleza do perdão está no fato em que você não consegue esquecer e mesmo assim você decide perdoar. O perdão é uma decisão. E essa é uma grande prova de amor. A grande prova que Jesus deu para nós. Então, nessa família cristã, entre os discípulos de Jesus, o amor não é uma coisa negociável. O amor é inegociável e nós não abrimos mão disso.